Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a lousa nova. Vamos ver o que dá pra gente fazer juntos, tá bom? Tô num espaço super inadequado, tô aqui no meu escritório, foi o único lugar que eu consegui colocar a lousa e deixar o celular para gravar. Fazer tudo sozinha é meio difícil, mas vamos lá, tá? Então, ó, nós vamos começar a fazer exercício da página 141. Página 141, exercício 11, tá? Então, o exercício diz assim, ó. Considere um indivíduo heterozigoto para dois locos gênicos que estão em linkage, ou seja, não apresentam segregação independente. A representação esquemática dos cromossomos presentes em uma de suas células somáticas em divisão mitótica é... Então, veja bem, nós estamos falando em mitose. Na mitose, as células, elas se replicam e continuam iguais, tá? Então, ó, veja aqui, ó. Este cromossomo aqui, ó, Azão, Bzão, se replicou em mitose, olha aqui, ó, Azão, Bzão, se replicou em mitose e formou outra cromátide Azão, Bzão, ó. E o outro, Azinho, Bzinho, se replicou e formou Azinho, Bzinho, tá? Na verdade, essa aqui já é a alternativa correta, tá certo? Aqui, ó, tinha Azão, Bzão e do outro lado, ó, Azinho, Bzinho. Não pode, porque na mitose, esta cromátide vai formar outra igual a ela, tá? Estes dois aqui, então, não tem nem o que falar, porque esses dois estão em cromossomos independentes, né? Você olha aí, o A tá de um lado, o Azinho tá em um cromossomo, e em outro cromossomo, no pequenininho, tá o Bzão e o Bzinho, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Eu falei só pra gente poder continuar o conteúdo, porque não é, na verdade... isso que eu quero conversar com vocês, né? Quero falar sobre linkage, dos problemas que aparecem em linkage. Esse é só um problema conceitual, tá? Aí diz assim, ó. Um aluno do ensino médio recebeu do seu professor de biologia a seguinte tarefa: descobrir a ordem correta de 4 genes distribuídos no mesmo cromossomo e que apresentam nos descendentes as seguintes frequências de crossing over. Então, olha lá, o exercício número 11, ó, tá? Então, ele diz assim, ó, primeiro, 40% entre A e D, entre A e D. Depois tem 20% entre A e B, 20% de recombinação entre A e B. Depois tem 30% entre C e D, 30% entre C e D. E depois tem 10% entre C e B. Tá? Aí ele quer, pessoal, que vocês coloquem na ordem correta. Em que ordem esses genes estão no cromossomo, tá? O que nós vamos fazer? Eu, professora Maria Edna, eu começo sempre pelos que estão mais distantes, que é mais fácil. Então, qual é a taxa maior de recombinação? Nós não falamos que a distância entre os genes é igual à taxa de recombinação? Então, se ele me deu a taxa de recombinação, eu consigo achar a distância entre os genes, tá certo? Então, qual é a maior recombinação? É entre A e D, que é 40%. Isso significa que eles têm 40 morganídeos de distância, ou seja, 40 unidades recombinantes de distância, tá bom? Então, eu coloco lá, ó, simples assim, ó. Aqui vai estar A e aqui estará D, certo? E essa distância aqui é de 40 unidades recombinantes ou 40 morganídeos, tá bom? Aí eu vou ver o mais perto.
eu normalmente vejo o mais perto. Mas o mais perto, que é o menor aqui, a menor taxa de recombinação, tá entre C e B. E C e B eu não tenho aqui como referência. Então, eu vou procurar outro gene, ó. Entre A e B, ó, A e B é 20%. Aqui eu não tenho 40. 20 unidades deve ser mais ou menos aqui no meio, ó. Tá? Então, entre A e B, ó, 20%. Tá? Aí depois ele diz que entre C e D tem 30%. Se entre A e D eu tenho 40, o C deve estar mais ou menos aqui nessa metade, ó. Ó, aqui eu tenho entre A e B eu tenho 20. E entre C e D eu tenho 30. Certo, pessoal? Aí ele pede o quê? Qual é a ordem, né, que os genes estão no cromossomo? A ordem é A, C, B, D. A, C, B, D. Alternativa letra A. Alternativa letra A. Tá bom? Tudo bem? Qualquer dúvida vocês publiquem aí no Edmodo pra mim ou me chamem, tá bom? Aí o 13 também é teórico, depois a gente faz. Eu quero fazer esse exercício aqui com vocês. Que esse aqui é interessante. Que é mais ou menos o que cai em vestibular, o que cai no Enem. Pessoal, eu comprei essa lousa, é uma porcaria, ela mancha inteirinha, mas tudo bem, vamos lá, tá? Diz assim, ó, é o exercício número 14, pessoal, ó. Diz assim, ó. Numa certa espécie de milho, o grão colorido, dá para enxergar aí, galera? O grão colorido é condicionado por um gene Bzão. E o grão liso é Rzão. Então, liso é Rzão. Tá? Aí ele diz assim, o alelo recessivo, Bzinho e Rzinho, condicionam grãos brancos. Então, branco é Bzinho e rugoso. E rugoso é Rzinho. Tá bom? Aí ele fala assim, ó. No cruzamento de um indivíduo colorido. Então, colorido, ele é Bzão. Então, esse indivíduo é Bzão. De um indivíduo colorido liso, ele é Bzão, Rzão. Tá? Com o indivíduo, aqui, ó, seria isso, tá? Com o indivíduo branco, rugoso. Ele quer cruzar isso aí. Pessoal, ó, presta atenção. Lembra que nas leis mendelianas, quando a gente estudava as leis de Mendel, o cruzamento-chave que a gente fazia era o F1, era heterozigoto com heterozigoto, lembra? Sempre que aparecer exercício para vocês no vestibular, no Enem, a prova que vocês forem fazer, e você encontra um cruzamento de heterozigoto com recessivo, com birrecessivo, desconfiem de linkage, tá bom? Porque é normalmente o cruzamento padrão que a gente usa em linkage, tá? Aí ele diz assim, ó, desse cruzamento apareceram, ó, 150 indivíduos que são coloridos lisos. Então, eles são Bzão, Rzão. 150 que são brancos rugosos, ó, branco rugoso, tá? 250 que são coloridos
coloridos, rugosos. E 250 que são brancos lisos. Brancos, liso, como é que é? É ramo. Branco liso. A princípio é isso aqui que você tem, tá? Agora a gente vai descobrir quais são os genótipos, o que é que ele cruzou. Ó, esse cara, ele é um heterozigoto, Bzão traço, Rão traço. Mas ele teve descendentes Bzinho, Rrinho, Rrinho. Então quer dizer que um Bzinho veio daqui, ó, e o outro Bzinho daqui. Um Rrinho veio daqui, o outro Rrinho veio dali. Então eu já descobri que esse cara era um heterozigoto, tá? Aqui, ó, tem Bzão traço, Rrão traço, mas esse indivíduo só tem Bzinho, Rrinho para mandar. Então tem um Bzinho aqui e um Rrinho aqui. Aqui eu tenho Bzinho, aqui eu tenho Bzinho, aqui eu tenho Rrinho, tá? Então descobri todos os genótipos dos envolvidos, tá bom? Aí ele diz assim, a partir desses resultados, nós podemos concluir que o genótipo do indivíduo parental, o genótipo desse indivíduo parental colorido liso e a partir desse resultado podemos concluir que o genótipo de indivíduos do indivíduo parental colorido liso e a distância entre os genes B e R são, tá? Então olha lá, nós estamos falando em linkage, tá? Então veja bem, ó, eu não tenho um número maior destes indivíduos aqui na prole, né? Então, se eles estão em maior número na prole, eles são os gametas parentais, aqueles formados do heterozigoto sem crossing over. Não houve crossing over, tá? Qual é o formato que este indivíduo... Peraí, deixa eu ver uma coisa. Tem alguma coisa errada aqui. Peraí, pessoal. Branco liso. Aqui é branco, ó. Desculpa. Branco liso, tá? Aí ele fala assim, ó. Qual é a posição dos genes? Como que é esse heterozigoto? Qual o genótipo desse heterozigoto, tá? Então, o genótipo desse heterozigoto, eu já sei que esses são os filhos que são originados dos gametas parental. Né? Por quê, professora? Porque eles estão em maior número na prole. Eles não sofreram crossing over. Os gametas que são formados sem crossing over, eles são em número bem maior do que os que sofrem crossing over. Óbvio, né? Isso é óbvio, tá? Então, veja bem, ó, como que é o gameta desse heterozigoto aqui, ó. Esse fulano, ele é... Se eu tirar, olha aqui, galera, olha aqui pra lousa. Esse fulano aqui não vai mandar só Bzinho e Rrinho? Se eu tirar um Bzinho daqui e um Rrinho daqui, sobra o que o outro mandou, certo? Se eu tirar um Bzinho daqui e um Rrinho daqui, sobra o que o outro mandou. Tá certo? Então, o genótipo do parental é como? Eu uso assim em linkage, ó. Um filamento cromossômico, outro filamento cromossômico. Neste filamento cromossômico eu tenho Bzão, Rzinho, e neste outro aqui, ó, eu tenho Bzinho, Rzão. Ó, este filamento cromossômico formou um gameta que unido com esse formou esse indivíduo Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. Ó, Bzão, Rzinho, você colocar um Bzinho, Rzinho aqui, vai dar esse indivíduo. E o de baixo a mesma coisa. Este gameta, esse indivíduo aqui é um indivíduo heterozigoto trans. Não é isso? Ele é trans. Ele é trans, tá? Aí ele pergunta assim, ó. Qual a distância entre os genes B e R? Pessoal, a distância a gente sabe, por teoria, que é o quê? A soma dos recombinantes, não é isso?
A porcentagem de recombinação é igual à distância. Eu já descobri que esses aqui são os parentais e que esses aqui, obviamente, tem que ser quem? Os recombinantes. Vamos pegar lá, ó, quantos eu tenho? Dá para enxergar aqui? Quantos eu tenho? Eu tenho 150, ó, eu tenho 150 mais 150, tá certo? Eu tenho 150 mais 150, que vai dar o quê? 300 indivíduos. Para eu achar a porcentagem desses indivíduos, como é que eu faço? Como é que eu faço aqui? Vocês estão enxergando aqui, gente? Como é que eu faço aqui, ó? 300, eu tenho em quanto? Eu tenho 500, 507 e 800. Então, 300 indivíduos eu tenho em 800. Quantos eu terei em 100? Porque eu quero achar a porcentagem. Quantos eu terei em 100, tá? Então, vai dar quanto? Vai dar 30.000 dividido por 800, tá? Que vai dar 37,5%. Então, eu tenho 37,5%. 37,5% é igual a 37 unidades recombinantes. Certo? Então, eu achei o parental é Bzão, Rinho, Bzinho, Rão, e a distância entre o locus B e o locus R é igual a 37,5 unidades recombinantes, tá? A alternativa correta vai ser quanto aí? Vai ser D de dado, tá? Então, a alternativa correta, D. A caneta tá falhando para ajudar, tá? Então, alternativa D. Tudo bem? Sem nenhuma dúvida? Bate um print dessa tela, volta o vídeo quantas vezes você precisar, tá bom? Para você poder estudar. Então, esse aqui é um modelo de exercício de linkage, pessoal, tá? Não tem nada muito diferente disso, de jeito nenhum, tá? É mais ou menos isso aqui que eles vão pedir para vocês, tá bom? Aí ele fala assim, ó, exercício número 15. Exercício número 15. Basicamente, quanto mais distante um gene está do outro no cromossomo, maior é a probabilidade de crossing over entre eles. Isso nós já sabemos. Se os genes Z, X, Y apresentam as frequências de permutação, ó, XZ é igual a 0,34. YZ é igual a 13. E XY é igual a 0,21. Tá? Aí ele fala assim, qual a ordem, mapa, né, do mapa cromossômico desses genes, né? Então, qual a ordem? Lembra que a gente já falou que a gente começa pelo maior, os mais distantes, porque cada um vai estar numa extremidade do cromossomo, tá? Então, ó, X está numa extremidade e Z está na outra extremidade, tá certo? Agora a gente vai ver, ó, o que tá mais perto de Z, não é o Y? YZ 0,13, ó. Então, o Y tá aqui, ó, mais ou menos, ó. Tá? Então, qual a ordem dos cromossomos, qual a ordem dos genes no cromossomo? X, Y, Z. Então, a gente vai lá, ó. Só que não tem a alternativa X, Y, Z, mas tem a alternativa Z, Y, X. Então, tem que tomar atenção aí, tá? Se você for olhar, não tem alternativa X, Y, Z, mas tem alternativa Z, Y, X. Então, a alternativa C.
Alternativa C, tá bom? Então é isso, pessoal. Por enquanto é um gostinho aí só para eu experimentar, para ver se funciona trabalhar assim com a lousa. Vocês me falem se dá para entender, tá? E façam os exercícios 16 e 17, tá certo? 16 e 17. E as questões discursivas a gente faz na sexta-feira. Tá bom, pessoal? Tá? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.